sou a Pamela e esse é mais um Papo Ruvian. E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo e repaginado de biografias. Aqui na parte das biografias a gente vai falar um pouquinho da vida dos atores e atrizes que passaram ou estão passando por Doctor Who. E nada melhor do que começar com o primeiro doutor. E a primeira pessoa a dar vida a esse personagem icônico foi William Henry Hartnell, também conhecido como Billy ou Bill Hartnell. William Hartnell nasceu no dia 8 de janeiro de 1908 em St. Pancras, que é uma região central da cidade de Londres. Ele é filho único de Lucy Hartnell e, apesar de seus esforços, nunca conseguiu encontrar a identidade do seu pai, nunca soube quem era o seu pai. E além de ter sido criado por Lucy, ele também teve uma mãe adotiva e passava muitas férias na fazenda da família de sua mãe, que ficava no condado de Devon, que também é na região de Londres. E foi lá que ele aprendeu a andar. Só que o lugar que ele realmente nasceu foi descoberto alguns anos depois de sua morte, porque ele sempre falava que ele nasceu em Devon e não em St. Pancras. Quando jovem, ele deixou a escola sem muitas perspectivas e acabou se metendo em algumas pequenas confusões. Mas ele voltou a entrar na linha quando conheceu o colecionador de arte bem conhecido Hugh Blaker. Eles se conheceram através do clube de boxe de meninos. E mais tarde o Blaker se tornou seu guardião não oficial e ajudou Hartnell a conseguir duas coisas muito importantes na vida dele. A primeira delas foi entrar para a Italia Conti Academy, que é uma escola de teatro bem antiga, conhecida e conceituada no mundo todo. E a segunda delas foi conseguir um emprego na Sir Frank Benson's Shakespeare Company, que é uma companhia de teatro shakespeariana. Ele entrou lá em 1925 como ajudante de palco em geral, e como essa é uma companhia shakespeariana, ele apresentou diversas peças de Shakespeare. 2 anos depois, ele acabou deixando essa companhia para poder fazer uma turnê pela Grã-Bretanha. E entre 1928 e 1929, ele foi para o Canadá, onde ele adquiriu grande experiência. Em 1928, ele atuou na peça Miss Elizabeth Prisoner, onde ele trabalhou com a atriz Heather McIntyre. Na sua volta à Inglaterra em 1929, os dois pombinhos acabaram se casando. A sua primeira aparição no cinema foi no filme Say It With Music, lançado nas telonas em 1932. Hartnell teve a sua carreira interrompida pela Segunda Guerra Mundial, onde ele serviu no corpo de tanque. Mas 18 meses de guerra lhe causaram um colapso nervoso, onde acarretou no seu afastamento do serviço militar e o seu retorno aos palcos. Em 1942, ele foi escalado para participar do filme In Which We Serve como Albert Fosdyke. Desde então, ele passou a interpretar mais personagens de quadrinhos, até que em 1944 ele interpretou o sargento Ned Fletcher no filme The Way Out. Com isso, então, ele passou a ser conhecido por interpretar principalmente policiais, soldados e bandidos e de HQ, mas na maioria das vezes personagens de comédia. Porém, foi o seu desempenho em This Sporting Life que chamou a atenção de Verity Lambert. Quem leu o texto ou quem viu o vídeo, o início de tudo, sabe que a Verity foi a produtora inicial da nossa série preferida. Então, em 1963, a Verity ofereceu o papel principal da série para William Hartnell. Mas no começo ele ficou meio assim, de querer aceitar ou não, porque ele não queria arriscar o sucesso que ele estava fazendo nos seus filmes e nos seus personagens para passar a interpretar o papel principal de uma série que na época foi classificada como infantil. Mas a Verity Lambert, a produtora, e o então diretor da série, Waris Hussein, acabaram convencendo o William a participar e a interpretar o Doutor. Isso acabou sendo muito bom para o William Hartnell, porque até hoje o papel em que ele é mais lembrado é justamente o primeiro Doctor, mesmo ele tendo participado de diversos filmes britânicos. E depois de um tempo ele até acabou gostando bastante da ideia, por causa que as crianças eram bem carismáticas com ele por ter dado vida ao primeiro doutor. Alguns de seus colegas de trabalho acabaram afirmando que era um pouquinho difícil de se trabalhar com William Hartnell, mas acaba sendo um pouco contraditório porque, inclusive, colegas de trabalho de renome, como Peter Purves, William Russell e a própria Verity Lambert, afirmaram alguns anos depois que ele era uma pessoa muito boa para se trabalhar. Então acaba sendo meio contraditório, meio que a gente fica meia-meia aí com a opinião dividida. Só que o Hartnell foi ficando com a saúde
bem debilitada, porque ele sofria de arteriosclerose. Essa é uma doença degenerativa que causa a perda da elasticidade e o espessamento das paredes das artérias, destruindo as fibras musculares e as fibras elásticas que constituem as artérias. Além disso, causa hipertensão com o avanço da idade da pessoa. E para ajudar, entre aspas, a Verity Lambert acabou deixando a produção da série e a sua relação com a nova equipe de produção de Doctor Who não estava lá aquelas maravilhas todas, porque devido ao avanço da sua doença, a sua falta de atenção só aumentou e os seus erros na interpretação do personagem e para decorar as falas acabou aumentando muito, o que causava muito incômodo tanto na gravação quanto na edição e causava incômodo também para os colegas, que às vezes acabava até perdendo algum material. E isso acabou ficando um pouco conhecido como Hartnellismo, na introdução literal do inglês para o português, por causa que ele acabava conseguindo algumas poucas vezes trazer isso para o personagem dele. Mas com o avanço da idade e também da doença dele, foi ficando cada vez mais difícil realmente. Então, em 1966, ele resolveu sair da série e deixou de interpretar o nosso querido Doctor. Mas adivinhem só, foi a partir daí que o então produtor da série teve a ideia da regeneração. E foi o próprio William Hartnell que sugeriu Patrick Troughton para substituí-lo. Que ele disse que se tinha um homem na Inglaterra capaz de interpretar este papel, era o Patrick Troughton. Então os produtores da série resolveram acatar a sugestão dele e no último episódio do arco The 10th Planet, 10º planeta, que foi também onde surgiu pela primeira vez os Cybermen de Mondas, ocorreu a regeneração do primeiro para o segundo doutor e a partir de então o Patrick Troughton acabou assumindo o papel do doutor. Em 1972, William Hartnell voltou para a série para o especial de 10 anos da série, para comemorar o aniversário de 10 anos, os Três Doutores. Mas desde que ele deixou a série em 1966, a sua doença só se agravou. E ele quase não aparecia nesse episódio. E quando aparecia, ele estava sentado lendo as suas falas em cartazes que a produção fazia para ele. E já no especial de 20 anos da série, lançado em 1983, The Five Doctors, os 5 Doutores, na real não foi o William Hartnell que interpretou, foi o Richard Hurndall que o substituiu, porque infelizmente o William Hartnell faleceu no dia 25 de abril de 1975. Ele acabou falecendo também na Inglaterra, em Marden, Kent. Deixou a sua esposa, a Heather McIntyre, a sua filha, Heather Ann, e 2 netos. A sua esposa acabou falecendo um pouquinho mais tarde, em 1984, e ele só tem uma biografia publicada que foi feita pela sua neta, Judith Jessica Carner, que o nome é Who is There? Mas também algumas referências eu encontrei com o subtítulo Who is There? The Life and Career of William Hartnell, que traduzindo literalmente para o português seria Quem está lá? A vida e a carreira de William Hartnell. E foi publicada pela Virgin Publishing em 1996. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa regravação da biografia do primeiro doutor. Por hoje é só. Não deixem de dar o like aí embaixo, de se inscrever no canal caso não é inscrito, já deve estar aparecendo a bolinha aqui do lado, além de uma sugestão de um próximo vídeo. Então, alonze e até a nossa próxima viagem pelo tempo e espaço.